Olá a todos que estão me ouvindo nesse momento, sejam todos bem-vindos. Centro Espírita Lar do Amor apresenta o programa Evangelho no Lar Online, nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos WhatsApp, YouTube ou no site do Lar do Amor. E é com muita alegria que damos início a mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Ilse Galvão. Estou aqui para ler e estudar com vocês o Evangelho. O Evangelho no Lar pode ser realizado uma vez por semana ou individualmente, de preferência escolher sempre o mesmo dia da semana, o mesmo horário. Busque um ambiente tranquilo de sua casa, coloque uma água para ser fluidificada. Eu vou ler uma pequena mensagem do livro Minutos de Sabedoria, página 63. Levante sua cabeça, não fique triste. Por que vai aborrecer-se pelo que disseram de você? Por quanto tempo continuará queixando-se, reclamando-se? Vamos, levante sua cabeça e siga em frente. Você é filho de Deus. Caminhe seguro, porque aqueles que falam de você vão ficar parados atrás sem progredir. E quando eles perceberem, você já progrediu tanto que eles o perderão de vista. Então vamos fazer uma prece e levar o nosso pensamento a Deus. Deus misericordioso, a nosso irmão Jesus, nosso mestre e amigo, e aos guias espirituais, mentores do Lar do Amor que nos assistem. E com muita gratidão, nos agradecer a Ele por podermos estar aqui, estudando um pouco mais a seu respeito e desta forma nos conduzindo cada vez mais para perto de Deus, com a nossa vontade, a nossa persistência, a nossa perseverança. Estaremos cada vez mais perto de Ti, Senhor. Esteja conosco, abençoando a todas as famílias e todos os lares daqueles que estão nos escutando nesse momento. Que Deus seja louvado. Graças a Deus. Bem, nós vamos falar hoje sobre o tema é Laços de Família. Nós vamos ler o item 2, depois o item 9, 2 do capítulo 14 do Evangelho. Honrai vosso pai e vossa mãe, item 2. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. E o item 9, que fala da ingratidão dos filhos e dos laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para lhe analisar as causas e efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar a luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões e as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço, se aperfeiçoando e ficando estacionário até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas alguns desses, mais avançados do que outros, é permitido entrever um canto de verdade. Eles reconhecem os funescos efeitos de suas paixões e é então que tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram sobre a terra, mas, ante essa visão, sua animosidade desperta, revoltando-se com a ideia de perdoar e ainda mais com a de se abdicarem de si mesmo, sobretudo a de amarem aqueles que talvez destruíram sua fortuna, sua honra, sua família.
Entretanto, o coração desses infortunados está abalado, eles hesitam, vacilam, agitados por esses sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pede a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarnados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo de que vem se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou, uma prova terrível, sob qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daquele no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam entre certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreender, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizerdes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará do seu amor. Não rejeitei, pois, a criança de berço que repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que vos o deu. A intuição imperfeita do passado se revela e daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos: um de nós foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sob a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muitas dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos das existências anteriores, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa e por negligência. E mais tarde, vosso coração, ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como podereis ver. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, o pode cumprir. E o Espiritismo veio facilitá-la, em fazendo conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons e os maus, que traz da sua
existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios, e empenhai-vos de os combater, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como bom jardineiro que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixar se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de que mais tarde de ser pagos pela ingratidão. Quando os pais fizerem tudo o que deviam para o adiantamento moral de seus filhos, se não se saem bem, não tem censuras a se fazer. A sua consciência pode estar tranquila, mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus filhos, Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza de que não é senão um atraso e que lhes será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará por seu amor. Deus não faz prova acima das forças daquele que o pede. Não permite senão aqueles que podem ser cumpridas, e não se triunfa. Não é, pois, a possibilidade da falta, mas a vontade, porque tantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. E a esses estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências anteriores. Mas admitai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer e em seu orgulho está enfim domado. E é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o início de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas em vistas de Deus. É um momento supremo, e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, se não se quer perder-se o fruto e ter de recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus, que vos oferece ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando sairdes do turbilhão deste mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamados como o soldado que sai vitorioso no meio do combate. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Ora, é uma pungente angústia essa, mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que sua criatura sofra sempre. Desculpe. Que mais consolador, mais encorajador do que esse pensamento de que depende só de si, dos seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Mas para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar, e esperais com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidade sobre a terra. As feridas que nela
recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços da família aparecem sobre sua verdadeira luz. Não são mais laços frágeis da matéria reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam em se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. Os espíritos que, à semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos membros, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se, em suas peregrinações, são momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que esses espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles, para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse de seu adiantamento. Eles causam por vezes perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos. Vinde em uma ajuda e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, o poderão salvar de outros. Santo Agostinho. Que linda mensagem de Santo Agostinho, como sempre. Esse espírito elevadíssimo sempre nos propicia mensagens lindíssimas. Então, meus irmãos, como a doutrina espírita é reveladora e consoladora, não é? Podemos compreender com essa leitura que quem são nossos filhos, que nem sempre são espíritos afins, espíritos amigos de outras vidas. Deus nos envia muitas vezes espíritos que ainda não aprenderam a amar, que tivemos desavenças em vidas passadas, e eles vêm. E nem sempre o amor prevalece, e aí percebemos as relações entre pais e filhos repletas de ódio, sem explicações, que só em vidas passadas podemos atribuir as causas. Aí podemos ver filhos ingratos, rebeldes, e nós devemos pensar, qual é a nossa missão? Nossa, como mães, eu como mulher, estou falando nossa. Qual é a nossa missão como mães? Já que estamos na época de comemorar o Dia das Mães, vamos pensar nisso, né? Temos por dever receber esses espíritos em nossos braços e tentar de todas as formas transformá-los em seres melhores, pois eles reencarnaram para progredir, para se aproximarem de Deus. Enquanto crianças, devemos observar e estudar com dedicação a personalidade desses filhos. Devemos observar muito nossos filhos, suas atitudes, suas falas. Não devemos fingir que não vemos, e sim nos empenhar em mudar seu caráter. A doutrina espírita nos revela que os maiores defeitos do ser humano são o egoísmo e orgulho. Então, mãos à obra. Podemos contar também com a ajuda das casas espíritas, que nos oferecem a evangelização para a infância e para os jovens. Eles nos ajudam, os evangelizadores são nossos aliados. Eles nos ajudam a plantar as sementinhas do bem nos corações desses espíritos que Deus nos empresta para sermos seus pais nessa encarnação. Lembrando que quando temos uma plantinha, é quando ela é muito miúda e que conseguimos firmar seu galho para que ele cresça em direção ao sol, que não cresça torto, porque o galho ainda está, o tronco ainda está flexível. Assim são as crianças, são flexíveis ao nosso amor, à nossa instrução, e a evangelização é maravilhosa para essa fase. Então,
vamos lembrar da evangelização da infância, do poder que eles podem ter sobre as crianças, sobre as nossas crianças, nos ajudando a transformar nossos filhos em seres mais preparados para a vida de adulto. Lembrando que Deus não faz prova acima das forças daquele que o pede. Quer dizer, nós pedimos, a maioria das vezes pedimos para ter aquele filho, né, aquele espírito como filho para nós conseguirmos desfazer aqueles laços de desafeto. Então, Deus não faz prova acima das forças daquele que o pede. Então, nós temos força para suportar. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Então, Deus só permite que a gente reencarne com uma prova que nós temos capacidade de cumprir, que nós temos força para cumprir, embora muitas das vezes nos pareça insuportável aquela provação, mas nós temos a força dentro de nós. Lembrando sempre que Deus não faz, né, a prova acima das nossas forças. Mas nem sempre é fácil, né? Muitas das vezes precisamos ser aquelas mães que continuam zelando pelos filhos já crescidos, mas que são espíritos muitas vezes imaturos. E isso nos gera o quê? Angústias e preocupações, sofrimentos, ansiedades. Ficamos às vezes até doentes, não é mesmo? Porque não conseguimos modificar aquele filho da forma que nós gostaríamos. Não devemos virar as costas para eles, para esses filhos já adultos, apenas por serem já crescidos, adultos maiores de idade. Devemos continuar a acolher sempre que eles necessitarem, né? Acolher e tentar mostrar o rumo certo da vida. Sempre que eles se mostrem abertos a esse conselho, nós devemos sim aconselhá-los. Mostrar a eles que para chegar a Deus não há outra forma senão pela caridade. E a maior caridade é a do perdão, né? Transformar as nossas animosidades em amor. Devemos mostrar que eles precisam ser úteis para a humanidade. Então, se temos influência sobre eles, vamos continuar a influenciar, sim, pois são espíritos que necessitam desse amparo zeloso que um amor de mãe pode dar. Nós não devemos invadir a vida dos nossos filhos que já são adultos, mas se eles abrem nosso coração e se abrem para nós devemos. Se pedem ajuda, nós devemos sim ajudá-los. Não é porque são maiores de idade que nós vamos virar as costas e achar que o dever está cumprido. Vamos ajudar sim, lembrando que nem sempre conseguimos ver os frutos do nosso empenho nessa encarnação. Às vezes plantamos semente nos corações dos nossos filhos que só darão frutos nas próximas encarnações. E a vida futura nos dá essa compreensão. Nossa doutrina espírita nos mostra que nós podemos plantar e que a colheita poderá ser próximas encarnações. Lembrando também que Deus pode nos permitir continuar nesta tarefa de mãe numa próxima encarnação, né? Muitas vezes podemos ser mães estar mães, né? Desses filhos de Deus por mais de uma encarnação. O trabalho demora a estar pronto, parece que nunca fica pronto, mas por quê? Porque somos espíritos em evolução, somos espíritos ainda imperfeitos e o caminho é longo, meus irmãos. O caminho a Deus é longo, até Deus. Muitas encarnações virão até nos tornarmos espíritos de luz. O caminho é longo, mas cada passo dado já é motivo de gratidão. Tenhamos esperança na vida futura e a certeza de que não estamos sós. Feliz Dia das Mães a todas as mães que estão escutando, que Deus esteja com todos nós. Muita paz.